Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Gabriel e nesse vídeo nós vamos falar sobre a existência de vida fora da Terra, a existência de alienígenas. A vida alienígena é a vida que se origina de outro mundo. Uma vida terrestre foi detectada cientificamente ou de forma conclusiva ainda. Essa vida pode variar de forma simples, como seres unicelulares, a seres inteligentes, tipo nós ou mais nós, possivelmente dando origem a civilizações que podem ser mais avançadas que nós ou não. A equação de Drake especula sobre a existência de vida sapiente em outros lugares do universo. A ciência que estuda a vida extraterrestre é a astrobiologia. A especulação sobre mundos habitados na Terra vem da antiguidade. Os primeiros escritores cristãos, incluindo Agostinho, discutiram ideias de pensadores como Demócrito e Epicuro, inúmeros mundos no vasto universo. Os escritores pré-modernos geralmente presumiam que os mundos extraterrestres eram habitados por seres vivos. William Vorilong, no século XV, reconheceu a possibilidade de Jesus ter visitado mundos extraterrestres para redimir seus habitantes. Em 1440, Nicolau de Cusa sugeriu que a Terra é uma estrela brilhante. Ele teorizou que todos os corpos celestes, até mesmo o Sol, poderiam abrigar vida. Descartes escreveu que não havia meios de provar que as estrelas não eram habitadas por criaturas inteligentes, mas sua existência era uma questão de especulação. Em comparação com a Terra, a vasta maioria dos planetas e luas intra- e extrasolares apresenta condições de superfície severas e química atmosférica dispar, ou não possui atmosfera. No entanto, existem muitos ecossistemas extremos e quimicamente hostis na Terra que sustentam formas de vida e são frequentemente hipotetizados como a origem da vida na Terra. Exemplos incluem vida ao redor de fontes hidrotermais, fontes termais ácidas, lagos vulcânicos halófilos e a biosfera profunda. Desde o século XX, pesquisadores têm buscado a vida e inteligência extraterrestres. Estudos do sistema solar se concentram em Vênus, Marte, Europa e Titã, enquanto as descobertas de exoplanetas totalizam 6.022 planetas confirmados em 4.490 sistemas até outubro do ano passado, dependendo da categoria de busca. Os métodos variam desde análise de dados, telescópios e amostras até rádios usados para detectar e transmitir comunicação interestelar. A viagem interestelar permanece em hipótese, com apenas as sondas Voyager 1 e Voyager 2 tendo confirmado a entrada no meio interestelar. O conceito de vida extraterrestre, especialmente vida inteligente, influenciou muito a cultura e a ficção. Um debate fundamental gira em torno do contato com inteligência extraterrestre. Alguns defendem tentativas ativas, enquanto outros alertam que isso pode ser arriscado, dada a história humana de exploração de outras sociedades. Inicialmente, após o Big Bang, o universo era quente demais para permitir a vida.
Estima-se que a temperatura do universo é de cerca de 10 bilhões de Kelvin no primeiro segundo. Aproximadamente 15 milhões de anos depois, ele esfriou para níveis temperados, embora os elementos da vida orgânica ainda não existissem. Os únicos elementos disponíveis naquele momento eram hidrogênio e hélio. Carbono, oxigênio e depois água só apareceriam 50 milhões de anos depois, criados por meio de fusão estelar. Nesse ponto, a dificuldade para o surgimento da vida não a temperatura, mas a escassez de elementos pesados livres. Sistemas planetários emergiram, e os primeiros compostos orgânicos podem ter se formado no disco protoplanetário de grãos de poeira, que eventualmente criariam planetas rochosos como a Terra. Embora a Terra estivesse em estado fundido após seu nascimento e pudesse ter queimado qualquer matéria orgânica que caísse sobre ela, ela se tornou mais receptiva à vida depois de esfriar. Uma vez que as condições certas foram atendidas na Terra, a vida começou por um processo químico, conhecido como abiogênese. Alternativamente, a vida pode ter se formado com menos frequência e depois espalhado por meteoroides, por exemplo, entre planetas habitáveis, em um processo que se chama panspermia. Durante a maior parte da evolução estelar, as estrelas combinam núcleos de hidrogênio para formar núcleos de hélio por meio da fusão estelar, e o peso comparativamente menor do hélio permite que a estrela libere energia extra. O processo continua até que a estrela utilize todo o combustível disponível, sendo a velocidade de consumo relacionada ao tamanho da estrela. Durante seus estádios finais, as estrelas começam a combinar núcleos de hélio para formar núcleo de carbono. As estrelas maiores podem combinar ainda mais núcleos de carbono para criar oxigênio e silício, oxigênio neônio e enxofre, assim por diante, até o ferro. Por fim, a estrela expele grande parte de seu conteúdo de volta para o meio estelar, onde se juntará a nuvens, que eventualmente tornarão novas gerações de estrelas e planetas. Muitos desses materiais são os componentes básicos da vida na Terra. Como esse processo ocorre em todo o universo, esses materiais são onipresentes no cosmos e não são uma raridade do sistema solar. A Terra se localiza no sistema solar, um sistema planetário formado por uma estrela no centro, que é o Sol, os objetos que a orbitam, outros planetas, luas, asteroides e cometas. O Sol faz parte da Via Láctea, uma galáxia. A Via Láctea faz parte do grupo local, um grupo de galáxias que, por sua vez, faz parte do superaglomerado de Laniakea. O universo é composto por todas as estruturas semelhantes existentes. As imensas distâncias entre os objetos celestes dificultam o estudo da vida extraterrestre. Até agora, os humanos só pisaram na Lua, enviaram sondas robóticas e outros planetas e luas do sistema solar. Embora as sondas possam suportar condições que podem ser letais para os humanos, as distâncias causam atrasos. A New Horizons levou 9 anos após o lançamento para chegar a Plutão. Nenhuma sonda jamais alcançou sistemas planetários extrasolares. A Voyager 2 deixou o sistema solar em velocidade de 50 mil km por hora. Se ela se dirigisse para o sistema
Alpha Centauri, o mais próximo da Terra, a 4,4 anos-luz, chegaria lá em 100 mil anos. Com a tecnologia atual, tais sistemas só podem ser estudados por telescópios que têm limitações. Estima-se que a matéria escura tem uma quantidade maior de matéria combinada do que estrelas e nuvens de gás, mas como não desempenha nenhum papel na evolução estelar de estrelas e planetas, geralmente não é levada em consideração pela astrobiologia. Existe uma área redor de uma estrela, a zona habitável circunstelar, ou zona cachinhos dourados, onde a água pode estar na temperatura certa para existir em estado líquido, na superfície de um planeta. Essa área não está muito perto da estrela, onde a água se transformaria em vapor, nem muito longe, onde a água congelaria como gelo. No entanto, embora útil como uma aproximação, a habitabilidade planetária é complexa e definida por diversos fatores. Estar na zona habitável não é o suficiente para que um planeta seja habitável, nem mesmo para que ele realmente possua água líquida. Vênus está localizado na zona habitável do sistema solar, mas não possui água líquida devido às condições de sua atmosfera. Planetas jovianos ou gigantes gasosos não são considerados habitáveis, mesmo que orbitem perto o suficiente de suas estrelas, como Júpiteres quentes, devido às pressões atmosféricas esmagadoras. As distâncias das zonas habitáveis variam de acordo com o tipo de estrela e até mesmo a atividade solar de cada estrela específica influencia a habitabilidade local. O tipo de estrela também define o tempo de existência no habitável, uma vez que a sua presença e limites mudarão juntamente com a evolução estelar da estrela. O Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos. O sistema solar foi formado há 4,6 bilhões de anos. E os primeiros hominídeos apareceram há 6 milhões de anos. A vida em outros planetas pode ter começado evoluído, dado origem a inteligências extraterrestres e talvez até enfrentado um evento de extinção planetária milhões ou bilhões de anos atrás. Quando considerada de uma perspectiva cósmica, a brevidade da existência das espécies da Terra pode sugerir que a vida extraterrestre pode ser igualmente efêmera nessa escala. Durante o período 7 milhões de anos, 10 a 17 milhões de anos após o Big Bang, a temperatura de fundo estava entre 100 e 0 graus, permitindo a possibilidade de água líquida, caso existissem planetas. Avi Loeb especulou que a vida primitiva poderia, em princípio, ter surgido durante esse período, que ele chamou de época habitável do universo primitivo. A vida na Terra é bastante ubiga. Em todo o planeta, adaptou-se ao longo do tempo a quase todos os ambientes disponíveis. Os extremófilos e a biosfera profunda prosperaram, mesmo nos mais hostis. Como resultado, infere-se que a vida em outros corpos celestes pode ser igualmente adaptável. No entanto, a origem da vida não está relacionada com a sua facilidade de adaptação e pode ter requisitos mais rigorosos. Um corpo celeste pode não ter vida alguma, mesmo que seja habitável. A vida no cosmos, na Terra, foi observada. A hipótese da vida extraterrestre, ou Bigwa, baseia-se em três ideias principais. A primeira, o tamanho do universo, permite que muitos planetas tenham habitabilidade semelhante à da Terra
é a idade do universo. Dá tempo suficiente para que um longo processo análogo à história da Terra ocorra lá. A segunda é que as substâncias que compõem a vida, como carbono e água, são ambíguas no universo. E por último, as leis físicas são universais, que significa que as forças que facilitariam ou impediriam a existência de vida seriam as mesmas que na Terra. De acordo com esse argumento, feito por cientistas como Carl Sagan e Stephen Hawking, seria improvável que a vida não existisse em algum outro lugar além da Terra. Esse argumento está incorporado no princípio copérnico, que afirma que a Terra não ocupa uma posição única no universo, e no princípio da mediocridade, que afirma que não há nada de especial na vida na Terra. Outros autores consideram, em vez disso, que a vida no cosmos, ou pelo menos a vida multicelular, pode na verdade ser rara. A hipótese da Terra rara sustenta que a vida na Terra é possível devido a uma série de fatores que variam desde a localização na galáxia e a configuração do sistema solar até as características locais do planeta, que é improvável que outro planeta atenda ao mesmo tempo a esses requisitos. Os proponentes dessa hipótese consideram que há muita pouca evidência que sugira a existência da vida extraterrestre e que neste momento trata-se apenas de um resultado desejado e não de uma explicação científica razoável para quaisquer dados coletados. Em 1961, o astrônomo e astrofísico Frank Drake concebeu a equação de Drake como uma forma de estimular o diálogo científico, uma reunião sobre a busca por inteligência extraterrestre. 7. A equação de Drake é um argumento probabilístico usado para estimular o número de civilizações extraterrestres ativas e comunicativas na galáxia da Via Láctea. As estimativas propostas por Drake são de 10.000 civilizações da Via Láctea que se comunicam através do espaço interplanetário. A equação de Drake provou ser controversa, pois, embora escrita como uma equação matemática, nenhum de seus valores era conhecido na época. Embora alguns valores possam atualmente ser medidos, outros são baseados em ciências sociais e não são cognoscíveis por sua própria natureza. Isso não permite que se tirem conclusões notáveis da equação. Com base em observações do telescópio espacial Hubble, existem quase 2 trilhões de galáxias no universo observável. Estima-se que pelo menos 10% de todas as estrelas semelhantes ao Sol possuam um sistema planetário. Em outras palavras, existem 6,25 vezes 10 elevado à 18ª potência de estrelas com planetas orbitando as no universo observável. Estrelas com planetas sendo orbitadas no universo observável. Mesmo que se assuma que apenas uma em 1 bilhão dessas estrelas tenha planetas que suportem a vida, haveria cerca de 6,25 bilhões de sistemas planetários que suportam a vida no universo observável. Um estudo de 2013, baseado em resultados da espaçonave Kepler, estimulou que a Via Láctea contém pelo menos tantos planetas quanto estrelas, resultando em 100 a 400 bilhões de exoplanetas. A hipótese nebular que explica a formação do sistema solar e de outros sistemas planetários sugere que estes podem ter várias configurações e nem todos eles podem ter planetas rochosos dentro do suborbitável. A aparente contradição entre as altas estimativas da probabilidade da existência de civilizações
extraterrestres e a falta de evidências para tais civilizações é conhecida como paradoxo de Fermi. Dennis W. Chama afirmou que a existência de vida no universo depende de várias constantes fundamentais. Ziwei Wang e Samuel Eberstein sugerem que um universo aleatório capaz de sustentar a vida provavelmente só conseguiria fazê-lo com uma margem mínima, fornecendo uma explicação potencial ao paradoxo de Fermi. Um estudo da vida na Terra, a única forma de vida conhecida, a astrobiologia busca estudar como a vida começa a evoluir. Requisitos para sua existência contínua. Isso ajuda a determinar o que procurar ou buscar vida em outros corpos celestes. Esta é uma área de estudo complexa que utiliza as perspectivas combinadas de várias disciplinas científicas, como astronomia, biologia, química, geologia, oceanografia e ciências atmosféricas. A busca científica por vida extraterrestre está sendo realizada tanto direta quanto indiretamente. Em setembro de 2017, 3.667 exoplanetas em 2.747 sistemas foram identificados e outros planetas e luas do sistema solar têm potencial para abrigar vida primitiva, como micro-organismos. Em 8 de fevereiro de 2021, foi relatado um estado atualizado dos estudos considerando a possível detecção de formas de vida em Vênus, via fosfina, e Marte, chamada de via metano. Embora a maioria das buscas concentre na biologia da vida extraterrestre, uma inteligência extraterrestre capaz o suficiente para desenvolver uma civilização pode ser detectada por outros meios também. A tecnologia pode gerar tecnoassinaturas, efeitos no planeta nativo que podem não ser causados por causas naturais. Há três tipos principais de tecnico-assinaturas consideradas: comunicações interestelares, efeitos na atmosfera e estruturas de tamanho planetário, como esferas de Dyson. Organizações como o Instituto SETI procuram no cosmos formas potenciais de comunicação. Começaram com ondas de rádio e agora também procuram voos de laser. O desafio desta busca reside no fato de existirem também fontes naturais desses sinais, como explosões de raios, gama e supernovas. A diferença do sinal natural e artificial estaria nos seus padrões específicos. Os astrônomos pretendem utilizar inteligência artificial para este efeito, uma vez que esta consegue gerir grandes quantidades de dados e está isenta de preconceitos e ideias preconcebidas. Além disso, mesmo que exista uma civilização extraterrestre avançada, não há garantia de que esteja a transmitir comunicações de rádio na direção da Terra. O tempo necessário para um sinal viajar pelo espaço significa que uma potencial resposta poderá chegar décadas ou séculos após a mensagem inicial. A atmosfera da Terra é rica em dióxido de nitrogênio, como resultado da poluição atmosférica, que pode ser detectada. A abundância natural de carbono também é ativamente reativo, sendo provável que seja um componente básico para o desenvolvimento de uma potencial civilização tecnológica extraterrestre, assim como ocorre na Terra. Combustíveis fósseis também podem ser gerados
utilizados nesses mundos. A abundância de clorofluorcarbonos na atmosfera também pode ser uma clara técnico-assinatura, considerando seu papel na destruição da camada de ozônio. A poluição luminosa pode ser outra tecno-assinatura, já que múltiplas luzes no lado noturno de um planeta rochoso podem ser um sinal de desenvolvimento tecnológico avançado. No entanto, os telescópios modernos não são suficientemente potentes para estudar exoplanetas com o nível de detalhe necessário para percebê-la. A escala de Kardashev propõe que uma civilização pode eventualmente começar a consumir energia diretamente de sua estrela local. Isso exigiria a construção de estruturas gigantescas próximas a ela, chamadas esferas de Dyson. Essas estruturas hipotéticas causariam um excesso de radiação infravermelha que infravermelha que os telescópios poderiam detectar. A radiação infravermelha é típica de estrelas jovens, cercadas por discos protoplanetários empoeirados, que eventualmente formarão planetas. Uma estrela mais velha como o Sol não teria nenhuma razão natural para ter excesso de radiação infravermelha. A presença de elementos pesados no espectro de luz de uma estrela é outra potencial bioassinatura. Tais elementos seriam, em teoria, encontrados se a estrela estivesse sendo usada como incinerador, repositório de resíduos nucleares. Alguns astrônomos procuram planetas extrasolares que possam ser propícios à vida. Planetas extrasolares são planetas que estão fora do sistema solar e não orbitam o Sol, restringindo a busca a planetas terrestres dentro das zonas habitáveis de suas estrelas. Desde 1992, mais de 4.000 exoplanetas foram descobertos, 6.128 planetas em 4.584 sistemas planetários, incluindo 1.017 sistemas planetários múltiplos em 30 de outubro de 2025. O telescópio espacial Kepler também detectou alguns milhares de planetas candidatos, dos quais cerca de 11% podem ser falsos positivos. Existe em média pelo menos um planeta por estrela. Cerca de um em cada 5 estrelas semelhantes ao Sol possui um planeta. O tamanho da Terra é não habitável, sendo que o mais próximo deverá estar a menos de 12 anos-luz da Terra, assumindo 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, número que sobe para 40 bilhões se incluirmos as nãs vermelhas. Os planetas errantes na Via Láctea podem ser da ordem dos trilhões. O exoplaneta conhecido mais próximo é Próxima Centauri b, localizado a 4,2 anos-luz da Terra, na constelação austral de Centauro. Em março de 2014, o exoplaneta menos massivo conhecido era o PSR B1257 mais 12A, que tinha cerca de 2 vezes a massa da Lua. O planeta mais massivo listado no arquivo de exoplanetas da NASA é o Dennis PJ 082303.1 491201b, com cerca de 29 vezes a massa de Júpiter, embora, de acordo com a maioria das definições de planeta, seja massivo demais para ser um planeta e possa ser uma anã
marrom. Quase todos os planetas detectados até agora estão dentro da Via Láctea, mas também houve algumas possíveis detecções de planetas extragalácticos. O estudo da habitabilidade planetária também considera uma ampla gama de outros fatores para determinar a adequação de planeta para abrigar vida. Um sinal de que um planeta provavelmente já contém vida é a presença de uma atmosfera com quantidades significativas de oxigênio, já que esse gás é altamente reativo e geralmente duraria muito tempo, sem exposição constante. Essa exposição ocorre na Terra por meio de organismos fotossintéticos. Uma maneira de analisar a atmosfera de um planeta é por meio de espectrografia, quando ele transita sua estrela, embora isso possa ser viável apenas com estrelas fracas como anãs brancas. O conceito moderno de vida extraterrestre baseia-se em pressupostos que eram comuns nos primórdios da astronomia. As primeiras explicações de objetos celestes observados no céu à noite, baseava-se na mitologia. Os estudiosos da Grécia Antiga foram os primeiros a considerar que o universo é inerentemente compreensível e rejeitaram explicações baseadas em forças naturais incompreensíveis, como o mito do Sol, sendo arrastado pelo céu na carruagem de Apolo. Eles ainda não haviam desenvolvido um método científico e baseavam suas ideias em puro pensamento e especulação, mas desenvolveram ideias precursoras, como a de que explicações deveriam ser descartadas se contradizessem fatos observáveis. As discussões desses estudiosos gregos estabeleceram muitos dos pilares que eventualmente levariam à ideia de vida extraterrestre, como a Terra ser redonda e não plana. Cosmos foi inicialmente estruturado em um modelo geocêntrico, considerava que o Sol e todos os outros corpos celestes giravam em torno da Terra. No entanto, eles não consideravam como mundos. Na compreensão grega, o mundo era composto tanto pela Terra quanto pelos objetos celestes, com movimentos perceptíveis. Anaximandro acreditava que o cosmos era feito de apeiron, uma substância que criou o mundo, e que o mundo eventualmente retornaria ao cosmos. Por fim, surgiram dois grupos: os atomistas, que acreditavam que a matéria, tanto na Terra quanto no cosmos, era composta igualmente de pequenos átomos dos elementos clássicos: a terra, água, fogo e ar. E os aristotélicos, que acreditavam que esses elementos eram exclusivos da Terra, que o cosmos era composto de um quinto elemento, o éter. O atomista Epicuro acreditava que os processos que criaram o mundo, os animais e plantas, deveriam ter criado outros mundos em outros lugares, juntamente com seus próprios animais e plantas. Aristóteles, por sua vez, acreditava que todo elemento terra, naturalmente, se concentrava no centro do universo, o que tornaria impossível a existência de outros planetas em outros lugares. Segundo esse raciocínio, a Terra não só estava no centro, como também era o único planeta do universo. O pluralismo cósmico, a pluralidade de mundos, ou simplesmente pluralismo, descreve a crença filosófica em vários mundos, além da Terra, que poderiam abrigar vida extraterrestre, tipo algo como universos paralelos. A afirmação mais antiga registrada de vida humana extraterrestre
encontra-se em escrituras antigas do jainismo. Existem múltiplos mundos mencionados na escritura Jain que sustentam a vida humana. Eles incluem, entre outros, Bharati, Kshetra, Mahavira, Kshetra, Airavati, Kshetra e Ari, Kshetra. Escritores muçulmanos medievais como Fakhr al-Din al-Razi e Muhammad al-Baqir apoiaram o pluralismo cósmico com base no Corão. O poema de Chaucer, A Casa na Fama, envolveu-se em experimentos mentais da Idade Média que postulavam a pluralidade de mundos. No entanto, essas ideias sobre outros mundos eram diferentes do conhecimento atual sobre a estrutura do universo e não postulavam a existência de sistemas planetários além do sistema solar. Quando esses autores falam de outros mundos, eles falam de lugares localizados no centro de seus próprios sistemas, com suas próprias abobadas estelares e cosmos ao redor. As ideias gregas e as disputas entre atomistas e aristotélicos sobreviveram à queda na Grécia Antiga. A grande biblioteca de Alexandria compilou informações sobre o assunto, parte das quais foi traduzida por estudiosos islâmicos e assim sobreviveu ao fim da biblioteca. Bagdá combinou conhecimento dos gregos, dos indianos, dos chineses e de seus próprios estudiosos. Esse conhecimento expandiu pelo Império Bizantino, de lá eventualmente tornou a Europa na época da Idade Média. No entanto, como a doutrina atomista grega sustentava que o mundo foi criado por movimentos aleatórios de átomos, sem necessidade de uma divindade criadora, ela passou a ser associada ao ateísmo. A disputa se entrelaçou com as religiosas. Ainda assim, a Igreja não reagiu a esses tópicos de maneira homogênea, e havia visões mais rigorosas e mais permissivas dentro da própria Igreja. A primeira menção conhecida do termo panspermia foi nos escritos do filósofo grego Anaxagoras, do século V a.C. Ele propôs a ideia de que a vida existe em todo lugar. A busca e o estudo da vida extraterrestre tornaram-se uma ciência própria, a astrobiologia, também conhecida como exobiologia. Essa disciplina é estudada pela NASA, pela ESA, pelo INAF e outras instituições. A astrobiologia também estuda a vida da Terra, mas com uma perspectiva cósmica. Por exemplo, a biogênese é de interesse para a astrobiologia, não por causa da origem da vida na Terra, mas pelas chances de um processo semelhante ocorrer em outros corpos celestes. Muitos aspectos da vida, desde sua definição até sua química, são analisados como provavelmente semelhantes em todas as formas de vida no cosmos ou nativos apenas da Terra. A astrobiologia, no entanto, permanece limitada pela atual falta de formas de vida extraterrestres para estudar, de que toda a vida na Terra vem do mesmo ancestral. É difícil inferir características gerais de um grupo com um único exemplo para analisar. O século XX trouxe consigo grandes avanços tecnológicos, especulações sobre futuras tecnologias hipotéticas e um aumento do conhecimento científico básico por parte da população em geral, graças à divulgação científica através dos meios de comunicação de massa. O interesse público na vida extraterrestre e a falta
descobertas pela ciência convencional levaram ao surgimento de pseudociências que forneciam respostas afirmativas, ainda que questionáveis, à existência de extraterrestres. A ufologia afirma que muitos objetos voadores não identificados, os OVNIs, seriam naves espaciais de espécies alienígenas, e a hipótese dos antigos astronautas afirma que alienígenas teriam visitado a Terra na antiguidade, em tempos pré-históricos, mas que as pessoas não teriam conseguido compreendê-los naquela época. A maioria dos OVNIs, avistamentos de OVNIs, pode ser facilmente explicada com avistamentos de aeronaves terrestres, aeronaves ultrassecretas, objetos astronômicos conhecidos ou fenômenos meteorológicos, ou como fraudes. Lewis Whitebeck se esforçou para levar o nível do discurso público do tema da vida extraterrestre, traçando a evolução do pensamento filosófico ao longo dos séculos, desde a antiguidade até a era moderna. Sua análise das contribuições de Lucrécio, Plutarco, Aristóteles, Copérnico, Immanuel Kant, John Wilkins, Charles Darwin, Karl Marx demonstrou que mesmo nos tempos modernos a humanidade pode ser profundamente influenciada em sua busca por vida extraterrestre, por ideias arquetípicas, sutis, confortantes, derivadas em grande parte de sistemas de crenças religiosas, filosóficas e existenciais firmemente arraigados. Beck comentou ainda que mesmo que a busca por vida extraterrestre se mostre infrutífera, o próprio empreendimento pode ter consequências benéficas, auxiliando a humanidade em sua tentativa de concretizar formas superiores de vida aqui na Terra. No século XXI, eu suspeitava que a vida multicelular no sistema solar só poderia existir na Terra. O interesse pela vida extraterrestre aumentou, independentemente disso. Isso é resultado dos avanços em diversas ciências. Conhecimento da habilidade planetária permite considerar, em termos científicos, a probabilidade de encontrar vida em cada corpo celeste específico, uma vez que se sabe quais características são benéficas e prejudiciais à vida. A astronomia e os telescópios também evoluíram, a ponto de seus planetas poderem ser confirmados e até mesmo estudados, aumentando o número de locais de busca. A vida ainda pode existir em outros lugares do sistema solar, em forma unicelular. Espaçonaves permitem enviar robôs para estudar amostras in situ, com ferramentas de crescente complexidade e confiabilidade. Embora nenhuma vida extraterrestre tenha sido encontrada e a vida possa ser ainda uma raridade na Terra, existem razões científicas para suspeitar que ela possa existir em outros lugares e avanços tecnológicos que podem detectá-la, caso existam. Muitos cientistas estão otimistas quanto às chances de encontrar vida extraterrestre. Nas palavras de Frank Drake, do SETI, tudo o que sabemos com certeza é que o céu não está repleto de poderosos transmissores de micro-ondas. Drake observou que é perfeitamente possível que a tecnologia avançada permita que a comunicação seja realizada de alguma forma diferente da transmissão de rádio convencional. Nesse tempo, os dados tornados por sondas espaciais e os grandes avanços nos métodos de detecção permitiram que a ciência começasse a delinear critérios de habilidade em outros mundos e confirmar que pelo menos outros planetas são abundantes. Embora os extraterrestres
permaneçam uma incógnita. O sinal WOW, detectado em 977 por um projeto do SETI, continua sendo um tema de debate especulativo. Com os possíveis riscos, o físico teórico Stephen Hawking alertou que os humanos não deveriam tentar contatar formas de vida alienígenas. Advertiu que os alienígenas poderiam saquear a Terra em busca de recursos. Se alienígenas nos visitarem, o estado seria muito parecido com o de quando Colombo desembarcou na América. Não acabou bem aos nativos americanos, disse ele. Jared Diamond já havia expressado preocupações semelhantes. Em 20 de julho de 2015, Hawking e o bilionário russo Yuri Milner, juntamente com o Instituto SETI, anunciaram um esforço bem financiado chamado Breakthrough Initiatives para expandir os recursos na busca por vida extraterrestre. O grupo contratou serviços do telescópio Robert C. Byrd Green Bank de 100 metros na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. O telescópio Parkes de 64 metros em Nova Gales do Sul, na Austrália. Em 3 de fevereiro de 2015, cientistas Geoffrey Marks, Seth Shostak, Frank Drake e David Brin, em uma convenção da Associação Americana para Avanço da Ciência, discutiram um sério ativo e se transmitiam uma mensagem para possíveis extraterrestres inteligentes no cosmos. Era uma boa ideia. Um dos resultados foi uma declaração assinada por muitos de que uma discussão científica, política, humanitária, mundial deve ocorrer antes de qualquer mensagem enviada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, receber os próximos vídeos. Assim o YouTube vai perceber que esse vídeo é bom e vai comentar para mais pessoas. E comente uma coisa do que você achou do vídeo, o que poderia ter ficado melhor. Vou ficando por aqui e até mais.